Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Chema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana nós iniciamos a semana falando sobre a vida de um missionário em campo. Na verdade, estamos continuando uma série que nós iniciamos há uns dias atrás. A vida de um missionário em campo. Ontem eu falei sobre a importância de orar, de estar intercedendo pela vida de um missionário. Normalmente, quando nós somos enviados para uma cidade, alguma nação, algum povo, alguma etnia, algum trabalho missionário, é bem comum, é bem natural nossos irmãos chegarem em nós, nos desejar boa sorte, dizer que nós ganhamos muita vida para Jesus, nós conquistamos muita alma para o reino de Deus. São essas palavras nos motivas, amém, mas honestamente falando, são poucos irmãos, são poucas pessoas que chegam. Olha, meu irmão, eu assumo um compromisso com você em oração, eu assumo um compromisso com você em estar intercedendo pela sua vida. São pouquíssimas pessoas que chegam assim, pouquíssimas mesmo, que chegam nos motivando a dizer que vai estar conosco em oração e intercessão. Pois saiba, meu irmão, saiba, igreja, que o missionário precisa diariamente das suas orações, diariamente das suas intercessões. Nós temos vários exemplos bíblicos, talvez o mais clássico que nós conhecemos era quando Paulo e Silas estavam na prisão orando, quando Pedro estava preso e a igreja orava por eles, né? Nós conhecemos a história de Pedro, que a igreja intercedia por ele quando Pedro estava preso, e ali ele saiu da prisão e foi lá onde estava acontecendo a intercessão, a oração, que é uma história bem interessante. Então, é muito importante a sua oração, a sua intercessão pelo missionário que está em campo. Vou dar um exemplo do que eu vivi em 2013 na região do sul do Ceará, na região do Cariri. Nós estávamos com um projeto de implantação de igreja juntamente com a Jucum Sertão, naquela região de Crato, Juazeiro, e depois de 3 meses na região do Juazeiro e Crato, nós descemos ali para a cidade de Jati e Penaforte, para implantar uma igreja lá. E ali eu tive uma das experiências mais desafiadoras da minha vida como missionário e com a equipe. Nós chegamos numa região com um índice de evangelho muito pequeno, menos de 5% de evangelho. Tinha 2 igrejas e nós estávamos ali para continuar aquela obra que já estava iniciada, implantando outro trabalho como congregação. E ali eu vivi uma das experiências mais desafiadoras, porque no decorrer dos meses eu adquiri uma doença onde me gerava uma enfermidade, onde me gerava dores, a ponto de algumas vezes eu não poder sequer andar 200, 300 metros para fazer um discipulado. Então foi um desafio para mim. Deixei de fazer muitas coisas, visitar as casas onde estava desenvolvendo o discipulado, não pude mais fazer um trabalho nos quilombolas que nós estávamos fazendo. Então eu entrei num conflito muito grande, emocional e físico. Mas veja só, financeiramente eu estava bem, na minha necessidade estava sendo suprida ali. Estava sendo suprida financeiramente, mas quando se tratou de questão de saúde, eu comecei emocionalmente a ficar abalado. E hoje eu sei que graças à oração de uma igreja que estava orando por mim, de irmãos que se comprometeram de orar por mim, que me ajudou a manter e a finalizar aquele trabalho com a equipe.
né? É uma história longa, tem muito detalhe, outro momento eu compartilho, mas eu quero deixar claro, em 2013 eu vivi essa experiência de saber que tinha uma igreja que orava por mim, tinha os meus irmãos de Cristo que intercedia pela minha vida, e por uma questão de saúde eu consegui finalizar aquele trabalho missionário, e ali essas orações me fortaleceu fisicamente e emocionalmente. Então, igreja, meu irmão, você que está ouvindo aí, você que sabe que tem um missionário em campo, que sabe que a sua igreja enviou, que você conhece algum trabalho missionário, tira um momento do seu dia, se não for possível no dia, mas na semana, tire momentos para interceder de maneira específica, a orar, busca a Deus. Senhor, me traz uma palavra direcionada para aquele missionário. Como eu falei ontem, às vezes ele está passando por uma questão emocional muito grande, talvez um parente dele, um familiar dele faleceu na sua nação, na sua cidade natal, ele não pôde vir fazer parte daquele processo de um velório, de um luto, e aí ele está sozinho. Às vezes uma pessoa que ele amava muito, como a mãe, como o pai, como um irmão, um amigo, e ali ele está vivendo um processo, essa missionária está vivendo um processo emocional muito grande. Então são vários casos que eu poderia trazer para vocês que lhe ia motivar a orar. O financeiro é um dos casos mais graves, mas eu vou estar falando sobre ele durante a semana. Mas eu quero encorajar você, igreja, encorajar você, meu irmão. Interceda pelo missionário, interceda pela vida dele, ore pela vida dele, procure, se forme, principalmente aqueles que estão em países perseguidos, onde o Evangelho do Senhor Jesus não se pode ser pregado, onde se persegue a mensagem de Cristo, onde não se pode ter a Bíblia Sagrada. Ore por esses irmãos, amém? Então, hoje eu quero finalizar esse meu tempo aqui, mais uma vez, encorajando a você. Ore pela vida do missionário que está em campo, interceda por ele. Se você não conhece, procure se informar, mas ore, porque eu sei muito bem disso. Quando estamos no campo missionário, distante da família, distante de amigos, distante da igreja local, os desafios são enormes e precisamos da oração de vocês, amém? Pois graça e paz, até amanhã. Amanhã nós continua com o nosso momento missionário aqui na sua Rádio Shema, falando mais sobre a vida de um missionário no campo. Amém.